Fala galera do canal, me chamo Julien e no vídeo de hoje veremos um novo recuo do Trump, uma nova pipocada nessa guerra tarifária. Tudo o que víamos falando aqui no canal acabou se mostrando a realidade. Essas tarifas sobre o Brasil acabaram prejudicando muito mais os Estados Unidos do que o próprio Brasil. E o Trump está servindo basicamente de chacota lá nos Estados Unidos após esse novo recuo. Mas o vídeo de hoje será sobre isso. Também veremos um historiador espanhol, um analista geopolítico espanhol comentando sobre essa situação Estados Unidos, Brasil, a geopolítica na América Latina, a geopolítica na América do Sul em relação aos Estados Unidos. Ou seja, o vídeo é bem completo, então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Em abril, com grande alarde no chamado Dia da Libertação, Donald Trump impôs unilateralmente centenas de bilhões de dólares em impostos ao povo americano ao aplicar tarifas sobre os produtos que todos compramos. E ele se gaba disso o tempo todo, mentindo que outros países pagam as tarifas, não os americanos, certamente não o consumidor americano. Na semana passada, os republicanos foram derrotados nas eleições por todo o país, em grande parte porque as pessoas finalmente estão dizendo: espere um minuto, os preços não baixaram, na verdade, eles subiram. Então, o governo Trump está desesperadamente buscando uma solução para seu problema político e encontrou uma ideia realmente brilhante. Que tal removermos algumas das tarifas sobre produtos que as pessoas compram e que estão elevando os preços? Agora só falta encontrar o palhaço que impôs essas tarifas em primeiro lugar. Deputado Brandon Boyles, democrata da Pensilvânia, representando o norte da Filadélfia, e ele está comigo agora. Deputado, eu realmente tive que rir hoje quando vi o anúncio de hoje. Depois de nos dizerem tão enfaticamente que as tarifas não aumentam os preços, agora vão dar alívio tarifário para itens como bananas, café e outros produtos que claramente subiram de preço e foram afetados pelas tarifas. O brilho vai tirar seu fôlego. Sim, parabéns, presidente Trump, por apagar parte do incêndio que você mesmo iniciou há cerca de 6 meses. Mas já houve danos à nossa economia. A média dos domicílios no Zimbabwe pagará mais de $1.800 a mais do que pagaria por bens domésticos da primavera passada até a próxima. Isso é um aumento enorme de impostos, cerca de $150 extras por mês. E em termos do impacto no nosso PIB, cortou uma porcentagem significativa, cerca de metade de 1%. A realidade é que os juros que pagamos em hipotecas, empréstimos estudantis, de carros, etc., já estariam mais baixos porque o Fed poderia ter reduzido as taxas mais rápido este ano, se não fosse pela inflação que esse presidente causou com sua política tarifária sem sentido. Com os preços dos alimentos em alta nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump está sob pressão para responder às preocupações sobre o custo de vida. Na sexta-feira, ele assinou uma ordem executiva que elimina tarifas recíprocas em mais de 200 produtos, incluindo carne bovina, café, frutas tropicais e outras matérias-primas. Senhor presidente, o senhor disse que as tarifas não aumentam os preços para os consumidores, mas agora está reduzindo-as. Não disse que não fazem. Disse que podem fazer em alguns casos, mas o país já assumiu em grande parte. Por exemplo, temos inflação quase zero e ainda assim arrecadamos centenas de bilhões de dólares. Mas os dados contradizem suas declarações. A inflação nos Estados Unidos subiu para 3% no final de setembro, o nível mais alto desde janeiro, quando assumiu o cargo. Os preços da banana aumentaram quase 7%, a carne moída, cerca de 13%, e o café, 19%. As tarifas são o eixo da agenda econômica de Trump, apresentada como forma de impulsionar a produção nacional. Mas o congressista democrata Don Beyer disse na sexta-feira que elas prejudicaram empresas e a economia. O presidente Trump finalmente está admitindo o que sempre soubemos. Suas tarifas estão tornando a vida mais cara para os americanos. Os republicanos sofreram derrotas nas recentes eleições estaduais e locais, onde o custo de vida foi crucial para muitos eleitores. A bordo do Air Force One, Trump reiterou na sexta-feira que considera dar $2.000 a trabalhadores de baixa e média renda, financiados com tarifas. Uma medida que alguns economistas consideram uma tentativa de distrair da crescente pressão do custo de vida.
Eduardo Labró também criticou a política do Sameiwa em relação à Venezuela. Ouvimos essas palavras, há poucos minutos atrás. Que papel a América Latina poderia desempenhar nessa disputa de influência entre Rússia e a Irã? O que é evidente é que uma intervenção militar do Ezequiel Silva em território venezuelano é uma tolice, uma absoluta tolice. A Venezuela poderia facilmente se tornar um segundo Vietnã para os Estados Unidos. E, além disso, implicaria uma reação coletiva também na América Latina, porque há países observando com muita atenção uma possível intervenção militar, que eu descarto neste momento específico. Ou seja, não seria uma guerra contra a Venezuela, seria uma guerra contra toda a América do Sul, incluindo Brasil, México, Colômbia e outros países. E estaríamos vendo um conflito generalizado entre países que se posicionam a favor do Zé Liwa ou contra o Zé Liwa. É um cenário absolutamente apocalíptico. Esperamos que alguma racionalidade entre na cabeça dos líderes americanos que já têm problemas suficientes na sua política interna para buscar mais conflitos na política externa, né? Ou seja, uma intervenção na Venezuela seria um enorme erro estratégico, porque incendiaria toda a América Latina. E isso são termos muito, mas muito complexos. Poderíamos então estar vendo o surgimento de um novo bloco de países que ainda buscam maior autonomia frente aos Estados Unidos, por exemplo, através dos BRICS ou alianças regionais? É evidente que há uma força e há uma forte ideia de unidade coletiva e de se libertar um pouco da pressão do amigo do norte, né? Digo amigo apenas como forma de expressão, né? E isso é real, né? E isso já foi tentado várias vezes desde a época de Hugo Chávez, que foi criando ou tentando criar estruturas à margem das já existentes, justamente para fortalecer os países com similaridades ideológicas, econômicas e interesses econômicos próprios frente aos interesses econômicos do vizinho do norte, né? Isso é o que pode estar surgindo, e esse é um dos grandes medos que o senhor Trump e a classe política dirigente nos Estados Unidos têm, que se crie um polo alternativo de países com os mesmos conceitos, ideias e intercâmbios comerciais importantes que, de alguma forma, compitam, mesmo que em pequena escala, com EGA, com a força do vizinho do norte. Esse é o grande medo da classe dirigente norte-americana. Essas matérias de hoje foram apenas um reflexo de tudo que nós já postamos aqui no canal, que essa guerra tarifária seria basicamente um tiro no pé absurdo nos Estados Unidos, principalmente essa situação envolvendo Estados Unidos e Brasil. Muita gente chamava o canal aqui de maluco e nós estávamos completamente errados, que os Estados Unidos nunca baixariam a cabeça para o Brasil, que nessa guerra tarifária nós iríamos falir e tudo mais. Cara, é só pensar um pouco, raciocinar, deixar essa loucura de lado, que a pessoa consegue enxergar que tarifar o Brasil aumentaria os preços dos alimentos por lá, o que deixaria basicamente toda a população pé da vida com Trump. E foi exatamente isso que aconteceu. É normal, não tenho muito o que falar, mas o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação, comente para ajudar no engajamento e valeu!